Muito boa tarde a todos os deputados, deputadas, as pessoas que nos presenteiam com a presença aqui no plenário. Quero dizer que, ao longo dos últimos 4 anos, a bancada do Partido dos Trabalhadores tem feito inúmeras manifestações aqui nesta tribuna em relação aos desmandos e em relação às irregularidades que vinham sendo cometidas ao longo dos anos e da administração. Uma péssima gestão que nós pudemos constatar ao longo desses últimos anos. E o que nos traz aqui neste momento são as contas do senhor governador do ano de 2021. Contas essas que receberam parecer contrário, vou repetir, que receberam parecer contrário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Por que recebeu esse parecer contrário? Houve uma explosão de ressalvas e recomendações que bateu na casa dos 87% em relação ao ano de 2020. Ou seja, o governo continuou fazendo coisas irregulares, coisas muitas até ilegais, para a execução de um orçamento que, como foi dito aqui pelo Paulo Fiorilo, não foi executado da forma como essa casa votou e como deveria ter sido executado. Portanto, há uma má gestão, uma má versação dos recursos públicos na questão da execução orçamentária do ano de 2021. Diversos departamentos do Tribunal de Contas do Estado apontam irregularidades. Apontou remanejamentos irregulares, transferências, transposições, renúncias de receitas, como foi dito aqui. Nós tentamos fazer um debate nesta casa sobre o valor absurdo das renúncias de receitas e não conseguimos. Manutenção e desenvolvimento do ensino, utilização dos recursos de forma irregular do Fundeb, situação das unidades escolares. Nós temos escolas, professora Bebel, você sabe muito bem, caindo aos pedaços pelo Estado de São Paulo. E não houve a devida e necessária manutenção dessas unidades escolares, né? Quando chove, cai muro, quando chove, cai pedaço de prédio na cabeça das crianças, e é isso que a gente tem verificado. E não obstante nós tenhamos um recurso bastante significativo para a educação, o senhor governador João Dória, ele não deu a devida manutenção nas unidades escolares. Também houve apontamento de falta de planejamento, de execução e de gerenciamento dos recursos destinados à saúde. Entendeu, então, cabível ainda a aplicação de multa ante a reincidência no descumprimento das determinações do Tribunal de Contas. Portanto, não só as contas foram julgadas irregulares, como também foi infligida uma multa ao senhor governador do Estado, João Dória, governador à época, em 2021, por conta dessas todas irregularidades. E aí eu queria destacar também aqui algumas questões que foram levantadas. A assessoria técnica jurídica do Tribunal de Contas ressalvou que não atendeu-se o dispositivo contido no artigo 255 da Constituição, ou seja, não se aplicou os 30%, mas sim 28% na manutenção e desenvolvimento do ensino. Não se aplicou, portanto, o necessário e o estabelecido pela lei no Fundeb. Também foi apontado aqui muitas questões relativas às violações de renúncias de receitas, avaliação de controle interno, desenvolvimento operacional da gestão governamental. Tudo isso levou a parte jurídica do Tribunal de Contas a optar pela desaprovação das contas.
também outras secretarias, outras chefias do Tribunal de Contas, todas elas entenderam a má gestão orçamentária, a má gestão financeira, a má gestão dos recursos públicos da educação, da saúde, do transporte, de vários segmentos do Estado de São Paulo. O Ministério Público de Contas, ou seja, o Ministério Público que dá pareceres no Tribunal de Contas, também se manifestou contrário à aprovação dessas contas, né? Ele aponta questões extremamente graves, como, por exemplo, a não aplicação dos recursos proporcionalmente ao crescimento da miséria, da fome, da pobreza no Estado de São Paulo. Os programas Renda Cidadão e Ação Jovem, não obstante, por conta da pandemia e por conta da malversação do recurso da assistência social, eles deveriam ter sido aumentados na proporção igualitária aí ao crescimento da pobreza e da miséria. E não foi isso que aconteceu. Foi exatamente o contrário, né? Os programas Ação Jovem e Renda Cidadã, eles tiveram diminuição nos repasses dos recursos, além da existência de beneficiários fora do controle da exigibilidade. Também houve pessoas com idade acima da idade possível de se pagar esses benefícios. São muitas mesmo as irregularidades. Também beneficiários falecidos receberam Renda Cidadã, Ação Jovem. O Vale Gás, a mesma coisa, há uma distorção, há um grande equívoco em relação ao fornecimento e aos critérios para fornecimento do Vale Gás. Com relação aos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS e os CREAS, também houve dificuldade para se avaliar a boa utilização dos recursos, a adequada utilização dos recursos financeiros via Fundo de Assistência Social. Então, são apontados inúmeros recursos, inúmeras dificuldades. A partir de setembro de 2021, o governo paulista começou a usar a máquina com fins claros, transparentes, fins eleitorais. E os investimentos foram 5,6 bilhões a mais do que o previsto e as inversões financeiras de 4,5 bilhões. Portanto, houve um acréscimo muito significativo para o período pré-eleitoral nas despesas do governo, o que se caracteriza o uso da máquina pública. Outro ponto que é importante é o aumento das despesas com PPPs, parcerias públicos-privadas, da ordem de 39 milhões acima do valor previsto no orçamento. E assim vão, né? As despesas, por exemplo, com funcionalismo caiu, né? Os investimentos e os cortes foram muito significativos no transporte, na segurança pública, na educação, na saúde, na cultura, no desenvolvimento social. O IANSP, que cuida da saúde, é o plano dos servidores públicos, que atende aos servidores públicos da questão da saúde, também sofreu cortes de investimento. Os transportes metropolitanos, meio ambiente, justiça, ciência e desenvolvimento econômico, esportes, habitação. Habitação no estado de São Paulo é o caos, porque não tem nenhum programa para atender o povo, que cada dia aumenta mais, morando na rua. São milhares e milhares de pessoas morando em situação de rua,
e nós não temos um programa habitacional no estado de São Paulo que dê conta minimamente de atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Foram, enfim, várias irregularidades. E eu vou destacar, para finalizar minha fala, algumas delas. Falta de transparência na aplicação dos recursos provenientes dos royalties do petróleo, falta de transparência, que foi o que o deputado Fiorilo acabou de falar aqui, na renúncia de 286 bilhões de reais entre 2008 e 2021, e também na necessidade do fim do sigilo fiscal imposto, inclusive, a essa casa que tem a prerrogativa constitucional de fiscalizar o poder executivo. Mas nós não temos como fazer isso porque, sob, entre aspas, um sigilo fiscal maquiado, falsificado, incorreto, as informações sobre essas renúncias de receita não chegam a essa casa. Portanto, não temos como verificar a legalidade e também a quem são dirigidas e direcionadas essas renúncias de receita. São inúmeras os apontamentos que nós temos aqui, são inúmeros os problemas, ilegalidades com relação à renúncia de receita de ICMS, aberturas de crédito da ordem de 51 bilhões de reais, sem a devida responsabilização e ajuste fiscal. São muitos os problemas. Então, por conta de todas essas questões que são aqui enunciadas, de todas essas questões que são apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado, repito, que deu pela desaprovação das contas do governo de São Paulo, que nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, vamos votar contrários a esse PDL 47 de 2022, porque entendemos que não podemos pactuar com esse tipo de irregularidade, de má gestão orçamentária, de má gestão administrativa e de má gestão dos recursos que deveriam ter sido investidos em prol, em benefício do povo paulista. Portanto, nós não votaremos favoravelmente, vamos apresentar um voto em separado para que nós possamos marcar aí a posição de que nós queremos uma gestão com mais eficiência administrativa, uma gestão de verdade que dê conta de resolver todas as necessidades do povo do Estado de São Paulo. E não foi isso, professora Bebel, que a gente pôde verificar nos apontamentos do Tribunal de Contas. Portanto, nosso voto será contrário às contas do governador. Muito obrigado, senhor presidente.